foco desse tutorial é demonstrar como criar um sistema de integridade referencial entre as tabelas. Vamos utilizar para isso o mesmo exemplo que nós utilizamos nas aulas anteriores. Então vamos aqui abrir o DBA Central para uso. Vou conectar aqui ao meu banco de dados. Ok. Conectado, aqui estão as outras tabelas que eu já tinha criado. Vou abrir aqui o SQL Executor, ok? Vou abrir aqui o arquivo que vocês baixaram lá no Avro, que está disponibilizado em material complementar. Copio essa parte aqui, ó, e vou apagar as tabelas anteriores. Nós vamos fazer umas modificações nela. Então eu vou copiar aqui, colar e mando executar. Todos aqui então foram executados, todos os comandos, ok? Se eu fechar aqui agora o SQL Executor e der um refresh aqui, todas as minhas tabelas foram apagadas. Bom, vamos criar então novamente as eu venho aqui no script novamente e vou entrar aqui no passo 2, criar as novas tabelas. Notem que há uma diferença agora na criação das tabelas. Eu estou inserindo aqui um type igual a InnoDB. Eu estou definindo então o tipo da minha tabela. Que tipo ela é? Então eu seleciono aqui todas as estruturas de create, dou um Ctrl C, vou aqui no DBA Central, dou um Ctrl V. Então aqui tenho todos os scripts de criação das tabelas. Notem que então o que eu te disse naquela modificação com relação aqui ao type InnoDB. Esse tipo InnoDB no MySQL é o que permite que seja criada a integridade referencial. No MySQL ele não permite que você crie esse tipo de referência. Então nós estamos criando a nossa tabela aqui desse tipo para que a gente possa então colocar integridade referencial nelas. Então vamos executar aqui SQL. Ok, aqui ó, observem aqui todos os comandos executados. Se eu fechar aqui novamente SQL executou e der um refresh aqui, todas as minhas tabelas foram criadas, ok? Então vamos então passar agora o passo de demonstrar como criar integridade referencial. Nesse tutorial nós vamos mostrar como criar pela ferramenta DBA Central, que é similar então a diversas outras que você vai encontrar aí sobre isso. Vem aqui nesse ícone aqui, né, Relationships, que é relacionamentos. Cliquem aqui, arrastem as tabelas que você deseja fazer o relacionamento para essa área aqui incisa, ok? E vamos começar a relacionar. O cliente aqui, ele está relacionado ao que? Ao pedido, não é verdade? Aqui é a tabela pedido, ó. Veja que nós temos um ID do cliente. Então eu faço arrasto aqui, daqui para cá, em cima do campo de cliente da tabela pedido e solto. Nota que ele criou uma linhazinha, ó. Aí abre logo em seguida essa janelinha de edição de relacionamento. Ele já vem com os campos selecionados, ó, nação update. O que ele vai fazer? Quando esse campo de cliente na tabela cliente for modificado, o que ele faz? Ele não vai executar nenhuma ação, ele vai impedir que esse campo de cliente seja alterado, ele vai setar como null nessa tabela aqui, ó, na tabela pedido, esse valor. Por exemplo, se eu tenho um ID cliente 1 e eu observar aqui esse set null, quando essa tabela sofrer alteração, a tabela cliente, a tabela pedido aqui vai ficar setada como um valor nulo, ou como um valor default que foi criado, ou cascade, né? O que é cascade aqui? É efeito em cascata, quer dizer, eu altero esse ID, se eu alterar esse ID para era 1 e alterar para 15, todos os registros na tabela pedido, que era também o valor 1, passam a ser 15 também. Então ele vai propagar essa alteração da tabela cliente, que é a minha tabela mãe, para as tabelas que estão relacionadas com ela, ok? Isso no caso aqui de update. Isso for no caso do delete aqui, né? O que ele vai acontecer? Se eu deletar então esse cliente na tabela cliente, o que acontece na tabela pedido? O que vai acontecer aqui? Nenhuma ação, quer dizer, se eu apaguei o cliente 1 e tinha um pedido aqui para o cliente 1, não acontece nada, mantém o mesmo registro. Eu posso setar então todos aqueles pedidos que eram do cliente 1 para um valor nulo. Ou eu posso impedir que haja essa restrição, que haja alguém apague esse cliente que tenha pedidos, né, no restrict aqui. Então, se o cliente 1 aqui existe, eu tentar apagar ele, mas ele tiver realizado algum pedido, essa ação de apagar o cliente vai ser impedida. Por quê? Porque eu coloquei uma restrição. Eu posso setar o valor default, né,
ou eu também posso propagar essa alteração. Quer dizer, que no efeito cascata, o que acontecerá? Se o cliente 1 tiver aqui um pedido, eu apagando o cliente 1, automaticamente eu vou apagar também todos os registros associados a esse cliente 1 na tabela pedidos. Então todos os pedidos que tiverem o ID cliente 1 serão apagados, ok? Então nas ações delete, né, de apagar, e nas ações de atualização você vai poder setar então que tipo de restrições você vai ter aqui. No meu caso aqui, ó, eu vou colocar efeito em cascata se eu alterar o código, e no caso de delete eu vou deixar em no action, quer dizer, então não acontece nada. Ou eu posso setar o valor nulo, tá? Eu vou colocar nulo aqui, então o ID do cliente vai ficar igual a nulo quando eu fizer isso, e dou um OK. Então notem aqui, ó, um cliente pode ter muitos pedidos, né? Pronto, a tabela pedido se relaciona com quem? Com a tabela item de pedidos, né? Que essa tabela item de pedidos é a que possui então todos os produtos que foram comprados e realizados naquele pedido. Então nós vamos arrastar aqui o ID pedido. Em cima desse ID pedido, a tabela item pedido. Vejam a mesma janela novamente. A mesma coisa. Sempre que um pedido, um ID do pedido for atualizado, o que eu faço? Né? No action, set null, eu vou propagar o efeito em cascata. E no delete, eu vou colocar nulo, ok? Então, dou OK aqui. A tabela produto se relaciona também com o item de pedido. Então eu arrasto aqui o ID produto em cima do campo ID produto, ok? E vou então aqui dizer quais são as minhas ações no caso de atualização e no caso de delete aqui, ó, né, de deletar. Então eu vou clicar em OK, pronto. Eu tenho aqui o meu relacionamento, a minha integridade referencial imposta. Dou um apply aqui e fecho então aqui a minha tabela, ok? Então vamos popular aqui as tabelas, que elas estão vazias, né? Então eu vou no script aqui, vou inserir os novos registros aqui novamente, ó. Vou criar aqui, ó. Vou pegar a tabela pedido, tabela cliente, vou inseri-los no OK. Vou pegar agora aqui a tabela produto, né? Produto, ela não está relacionada com ela, é a tabela mãe. Vou aqui no DBA central, vou executar. Pronto, 8 linhas afetadas, ok. Apago aqui novamente. Vamos agora inserir a tabela pedido. Copio, colo aqui e mando executar. E por último aqui a minha tabela item de pedidos, ok? E eu clico aqui, mando executar, ok, 15 tabelas, 15 linhas afetadas. Então aqui minhas tabelas estão totalmente populadas, ok? Então no próximo tutorial nós vamos ver então consultas e testes de integridade referencial em cima dessas tabelas que foram criadas, ok? Então até o próximo tutorial.